Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana, editora da Circulinha, do selo infantil da editora Circula. E hoje eu estou aqui com a Freda Cortese para falar de uma super novidade, uma notícia muito boa que a gente recebeu. Fala aí, Freda. É uma grande notícia que a gente tem para dar. O livro Abóbora, o segundo número da coleção Príncipes, foi contemplado pelo edital Criação, Informação, Diversidade das Culturas da Fundação Marco Polo, com os recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Muito legal, Essa é a grande novidade. Super! Para quem já... Super novidade, né? Para quem já conhece o Neve, que é o primeiro número dessa coleção, pega aí o Neve, Freda, pega. Esse é o 1, né? Dessa coleção. Esse é o primeiro. Uma coleção que cada livro tem uma cor e no final da coleção a gente forma a bandeira LGBT, né? Uma ideia muito legal. Sim. Que são contos de fadas recontados com uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva que não é heteronormativa, né? Mas uma perspectiva diferente para crianças que são diferentes. Ou para aprender a lidar com a diferença que existe no mundo em todos os sentidos. Então, para nós da Circulinha é muito legal estar dando continuidade, né, a esse projeto que começou. O primeiro número foi lançado há exatamente um ano atrás, né? Foi final de abril de 2020. De abril, né? Mas a gente trabalhou quase um ano antes na criação desse livro. O Abóbora, ele também estava numa produção assim tímida, porque, né, com a pandemia do Covid, as coisas não saíram bem como a gente tinha planejado, né? Então, a gente recebeu essa notícia de que estavam abertas as inscrições para o edital. Freda, conta aí como é que foi. Foi muito emocionante, assim, né? Eu estava na casa dos meus pais, lá em São Paulo, né? E eu recebi essa notícia que abriu, né, o edital da Fundação Marco Polo. Foi uma amiga minha que me mandou, né? E eu, na mesma hora, pensei, né? A gente pode inscrever, talvez, o segundo número, né? E aí eu falei com a Luciana e com o Mauro, da Circula, e eles super abraçaram a ideia, né? Que nem eles tinham abraçado lá o primeiro livro, né? O Neve. E como sempre, né? Quando a Luciana e o Mauro colocam a mão nas coisas, elas crescem, assim, né? Tipo, que nem as plantas que tem lá no fundo da Circula, crescem e ficam maravilhosas e frondosas. Então, aquela minha ideia inicial, né, do livro também cresceu, né, e se expandiu para todo o projeto que a gente está fazendo. Exato. Esse projeto, ele tem, além do livro, ele vai ter recursos inclusivos, né? Ele vai ter a narração do livro e a audiodescrição dos personagens. E ele vai ter, dentro desse projeto, uma série de palestras e workshops voltados para esse livro, dentro da temática do livro. Exatamente. Vou deixar a Freda contar. E é muito legal porque, assim como o Neve, né, ele falava sobre medo, ele é o reconto da Branca de Neve e fala sobre medo, o Abóbora vai ser o reconto da Cinderela, mas ao invés de falar do sapatinho de cristal perdido, ele vai falar sobre a relação com o trabalho doméstico, né? Porque a Cinderela, né, como a gente conhece da história original, ela é tida como a gata borralheira, ou seja, ela é uma empregada da família, né? E ela é borralheira, tu sabe por quê? Prenda, por causa da borralha que tem no fogão a lenha, né? E ela fica sempre suja, por isso que ela se chama borralheira, né? Sim. E daí, no Abóbora, a gente tem uma perspectiva diferente. A gente tem a perspectiva de que é justamente esse tipo de trabalho que vai ajudar o menino, que é filho de uma viúva, a viver e fazer parte do mundo do príncipe. Então, o livro tem essa perspectiva do trabalho doméstico,
como uma coisa importante da organização do nosso dia a dia, como uma coisa que às vezes é vista sem valor, mas que tem muito valor, né? A importância de ser organizado, a importância de manter seu espaço limpo, a importância de deixar isso tudo dentro de uma organização mesmo, né? Como isso é importante. Ainda mais num ano de pandemia que a gente está trancado em casa, né? É fácil a casa ficar uma bagunça, né? Que nem o quarto do príncipe, mas não vou contar. Exato. E isso vem muito dessa experiência também, né? De viver na minha própria casa agora, né? E aprender a cuidar da casa muito mais do que antes, né? Que eu morava com meus pais, enfim. Isso é o aprendizado de todo mundo. Exato. Porque a gente, muitas vezes a gente coloca essa ideia do trabalho doméstico, né, na figura feminina, né? E a nossa cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tem muito disso, né? Que o trabalho doméstico é da mulher, né? A mulher que cuida da casa, a mulher que cozinha. E não é para ser assim, né? Porque no final das contas, todos nós precisamos aprender a fazer isso, né? Todos nós precisamos aprender a arrumar nossa cama de manhã, aprender todas essas coisas que fazem parte do trabalho doméstico, né? É verdade, né? E como é o trabalho doméstico é uma coisa que sofre muito com os papéis de gênero desses mais tradicionais, digamos assim, ou heteronormativos, né? E de que, pobre de nós, mulheres, que temos esse fardo desde pequena, né? De ter que saber fazer as coisas. Eu me lembro de dizer, porque tu vai casar um dia, tu vai precisar saber fazer, né? E todo menino também vai casar um dia, tu também precisa saber fazer, né? Ou tipo, vai arranjar uma boa mulher que vai fazer as coisas por ele, né? São todos discursos muito preconceituosos, né? Do papel da mulher doméstica. Né? Por muito tempo eu achei que limpar a casa era castigo, porque eu fui criada eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E o meu irmão não precisava fazer nada. E eu e a minha irmã precisávamos ajudar em tudo. Então, para mim, sempre, até eu tomar gosto de ter minha casa organizada e fazer as coisas, sempre me parecia que eu estava sendo castigada de fazer isso. Eu tenho certeza que muitas mulheres sentem a mesma coisa porque também foram criadas, né, numa outra cultura, num outro tipo de conhecimento daquela época, né? E como é importante que a gente apresente para as crianças já essa ideia, né, de que todos têm que cuidar da casa, né, que não é uma coisa só reservada para as mulheres, né? Ou para a mãe, coitada da mãe. Ou para a mãe, né? E é importante que os filhos ajudem as mães, né? Exato. As filhas, os filhos, os filhos. Todos, né? Todos. Enfim, e é importante isso, né? Desde a infância trabalhar isso, né? A coleção, né, tem essa ideia de apresentar a diversidade, né, para crianças, né? Tipo, o universo da diversidade. A gente faz isso de uma forma delicada, sutil, mas essa é uma das missões da coleção, né? Dos príncipes. Como uma coisa que faz parte da vida. E acho que isso a gente tem muito orgulho dessa coleção, eu sempre falo, né, de que a gente está podendo trazer uma mensagem diferente para essa nova geração, está podendo trazer uma mensagem mais cidadã, né, mais reta, também, menos preconceituosa, de maior aceitação, de maior sororidade, né? Então eu acho que isso é o mais legal dessa coleção, né? Claro, além dela ter uma história muito bacana, né? A nossa coleção ela é feita com letra cursiva, né? Então também ajuda no aprendizado. As páginas aqui do NEB. Da letra cursiva, que é difícil a gente ter livros com esses recursos, né? As ilustrações que a Freda faz são maravilhosas, né? Eu acho que a da Neve são lindas, mas as da Abóbora estão mais bonitas ainda. Vocês acompanham nossas... vai melhorando, né? As nossas redes sociais, o Príncipes, né? @Príncipes, que é a da Freda, e a nossa, que é a Círculo 522. Eu vou botar aqui
para vocês acompanharem, né? E a gente vai colocando agora dentro do desenvolvimento desse projeto, né? Já saiu um post essa semana, 2 posts essa semana, e agora a gente vai toda semana atualizando como é que está o processo de produção desse material. Então, vocês vão ter o gostinho de acompanhar como é que um livro é feito, né? Desde as nossas reuniões de planejamento, desde as nossas discussões sobre o texto, desde os testes das ilustrações, aí depois como é que vai fazer a cor no desenho, depois como passa isso para o computador, como é que edita. Então, vocês vão poder acompanhar aqui no YouTube, na Circula TV, no Insta do Príncipes, que é @príncipes, no Insta da Circula, que é @circula522, e no Face da Circula, que também é @circula522. Então, vocês vão poder acompanhar nas nossas mídias tudo o que está acontecendo nesse projeto tão bacana. Freda, contigo. Então, como é importante, né, as coisas que a gente aprende quando criança, né? Assim como a gente tem que aprender, né, o trabalho doméstico quando a gente é criança, é muito importante todas essas coisas porque elas vão refletir na nossa vida adulta, né? Então é importante a gente pensar nas histórias que a gente conta para as nossas crianças, né? Quem são esses personagens que a gente está apresentando para essas crianças, né? Nos contos de fada tradicionais, os personagens que são os vilões normalmente estão no papel feminino, né? São as mulheres são as vilãs. É a rainha malvada, a madrasta má, mas aqui na nossa coleção de príncipes, a gente tentou desconstruir essa ideia, e o nosso vilão é justamente o que a Luciana falou antes, né? Os estereótipos de gênero, né? Os estereótipos e os papéis de gênero, que são isso, que colocam as coisas que as mulheres fazem como coisas inferiores, né? O trabalho que é tradicionalmente colocado para mulheres acaba se tornando um trabalho inferior, inferiorizado e desvalorizado, quando, na verdade, todos os trabalhos têm o mesmo valor e são dignos da mesma forma, né? Então, a gente tem essa preocupação de transformar esses contos tradicionais da nossa cultura em algo que abrace a diversidade, né? E, que nem a Lu falou, né, com as nossas ilustrações maravilhosas, que eu vou mostrar mais uma vez, para dar mais uma palhinha. O que eu quero dizer com isso aqui, como é importante o livro, né, o livro físico para trabalhar com criança, né, para tu poder sentar com uma criança e ler, né, junto com ela, para ter uma proximidade. Porque muitas vezes a gente se pergunta, né, como que eu vou falar sobre temas que são tão polêmicos na nossa sociedade, tão difíceis de trabalhar, como gênero e sexualidade, que a gente tem pouca informação. A gente muitas vezes se assusta. Pouca informação e muito tabu, né? E muito tabu, exatamente. A gente muitas vezes se assusta com essa quantidade de tabus, né? Achando que a gente vai ter que falar, que as nossas crianças não vão entender. Mas as crianças são muito inteligentes, elas não precisam que a gente explique tudo para elas. Se elas enxergam as coisas, elas já compreendem essas coisas. Se elas sabem que essas coisas existem, elas já começam a se relacionar com essas coisas. Então, essa é a ideia da coleção, né? Trazer elementos da cultura LGBT para começar a colocar o respeito às diversidades dentro da vivência das crianças, né? E estando junto Freda, com elas. E né? a gente está aqui falando de afetividade, né? De amor. Exatamente. A gente não está falando de outra coisa, né? E quando a gente fala que a gente está desconstruindo os papéis de gênero, reconstruindo os papéis de gênero, a gente está falando de homoafetividade, né? E não de uma coisa Sim. que não seja apropriada para a criança, né? Tudo dentro da temática, ou tudo dentro de uma realidade que é apropriada para a criança, né? Ninguém está fazendo nenhuma coisa que não seja apropriada para a idade, mas dentro de uma realidade que existe, né? Que é a realidade homoafetiva, do universo LGBTQIA+, que faz parte da nossa realidade, sempre fez parte da nossa realidade, não é uma coisa nova. O que é novo é que hoje a gente tem abertura para falar sobre isso, né? Mas não é uma coisa Sim. nova, né? É só a nossa sociedade, graças a Deus, que está ficando mais aberta para falar sobre esses temas, para que eles não sejam mais tabu. Sim. E
tem coisa que carrega mais afeto do que um livro, né? Tipo, do que falar, do que pegar a criança e contar a história para ela, mostrar as ilustrações. E no final escolher o nome dos personagens, porque... desculpa, eu me emociono muito, porque essa foi uma ideia também da Circula, né? De deixar aberto aqui no final um lugar para colocar o nome do seu personagem. A criança escolhe o nome que ele vai dar para o personagem principal, para o vilão, para a heroína que salva todo mundo, e depois ela pode se desenhar aqui embaixo também, e fazer parte dessa história, né? E a gente colocou também vários joguinhos aqui no final, né? Tem uma página aqui de jogos aqui, com as ilustrações. Coisas procurar escondidas. coisas nas ilustrações. Sim, exatamente. Para tornar o livro interativo também, para que a família toda, né, consiga brincar com as crianças dentro desse universo, né, dentro dessa história. E o Abóbora também vai ter esses jogos, né? Agora a gente está produzindo as ilustrações, todas com maior carinho. Freda, né? quem sabe a gente dá uma palhinha de uma ilustração do Abóbora. Ai, tá bom, deixa eu pegar aqui. É só uma palhinha, porque tá no processo de produção ainda. Eu vou pegar uma que tá aqui perto, que essa daqui vai ser novidade até pra ti, Lu. Ó! Eu não viu ela. Deixa eu ver. Eu vou pegar... agora qual será... Ai, meu Deus! Eu vou te dar duas opções. Relógio ou sapato? Sapato! Sapato, então vamos lá. A Lu sabe o que é, né? A Lu entende os meus códigos. Uau! Olha só! Esta é uma das ilustrações. E aí, mostra onde será que tá o sapato? Tem que procurar. Vocês vão ter que procurar depois do livro. Onde será que está o sapato? Ai, amei, ficou linda! Tá maravilhosa, né? Eu tô adorando fazer as ilustrações. Eu tô descobrindo, né, esse talento. Que a Luciana me ajudou a florescer também. Porque lá no início eram só contos que eu pensava em tudo preto e branco mesmo, sem ilustração, né? Um livrinho só. E a Luciana regou e agora está florescendo todos esses frutos, né? Isso aí, é um trabalho em conjunto, né? O escritor e seu editor, né? Graças a Deus que a gente trabalha assim tão bem, né? Junto. A gente tem uma parceria aí bacana, né? A gente se entende só de meio pensamento. A gente tem os nossos códigos. Isso aí. Ai, gente, que bom então, né? Espero que vocês tenham gostado. A Freda quer falar mais alguma coisa do livro? Do projeto? É só que as pessoas aguardem, né? Acompanhem lá no Instagram, na página dos Príncipes e na página da Circula. Vai ter muitas surpresas agora nesses próximos meses. Né? Acompanhem logo. O livro lá para ficar pronto. Circula, já sabem. Em 3 meses, no máximo, o livro está pronto. Acho que talvez fique pronto antes, né? Quem não tem o livro, então pode adquirir na nossa loja na Avenida Oswaldo Aranha 522, em Porto Alegre, no Bonfim. Ou quem não está em Porto Alegre pode adquirir o livro na nossa loja virtual, www.livrariacircula.com.br/neve. Aí vocês já vão direto lá no número 1 e assim que o número 2 estiver pronto, ele vai estar lá também. Então aguardem novidades, fiquem bem e sigam a gente aí para saber notícias. Até mais!